Olá pessoal, tudo bem? A partir desse momento nós vamos estudar de forma bem objetiva a Corte e a Comissão, ou a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São dois órgãos que estão estruturados no âmbito da OEA e que possuem uma atuação muito importante quando o tema é direitos humanos. Só que são dois órgãos que possuem naturezas e atuações distintas. E aí, para fins de prova, é sempre importante que você tenha bem diferenciada a atuação de um e a atuação do outro, para que você não caia em pegadinhas de prova. Então, na tela comigo, passaremos agora a estudá-la. Inicialmente, o seguinte, pessoal, a comissão, ela é um órgão executivo que exerce dois papéis fundamentais. Primeiro papel fundamental, zelar pelos direitos humanos e, em especial, pelo processamento das petições individuais. Olha só, ela tem um papel de administrar a temática de direitos humanos de forma ampla no contexto da Organização dos Estados Americanos, certo? E uma das suas funções mais importantes é o peticionamento, pelo processamento das petições individuais. Ou seja, se alguma pessoa, um grupo de pessoas, alguma organização peticionar a comissão indicando que o Brasil ou algum outro país membro do pacto violou direitos humanos, compete à Comissão Interamericana ela processar e julgar, processar e analisar, não seria aqui o julgar no seu termo mais correto, processar e analisar evidentemente essa situação fática, certo? Tá aí. Além disso, ela é responsável por analisar petições individuais e aí sim, interpor a ação de responsabilidade internacional. Vejam só, a partir dessa petição individual, se de fato for verificada que houve violação aos direitos humanos, poderá a própria comissão propor uma ação internacional contra o país. Então ela atuará, se você quiser fazer uma analogia com órgãos internos, ela atuará de forma muito semelhante ao MP. O MP recebe uma notícia de um crime. O que ele faz? Ele instaura um procedimento investigatório. E a partir desse procedimento investigatório, ele conclui se é ou não é o caso de propor uma ação penal contra aquele sujeito, contra aquela pessoa. Mesma coisa quando o MP decide propor uma ação civil, uma ação civil pública. Ele faz o quê? Um inquérito civil. Nesse inquérito civil ele levanta uma série de informações para decidir se é o caso ou não de propor ação civil pública depois. A mesma atuação aqui se dá em relação à comissão, que ao receber essas notícias, e essas notícias serão recebidas por intermédio dessas petições individuais, fará uma investigação para verificar se é ou não é o caso de interpor uma ação de responsabilidade contra aquele Estado. Ok? Portanto, esse é o seu papel fundamental. Ainda, pessoal, temos o quê? Que essa comissão ela é composta por 7 membros, dando sequência às suas atribuições. Vejam só, eu trouxe aqui a lista das atribuições, né? Claro que essas duas aqui são as mais importantes, seriam as ditas atribuições fundamentais, mas essas aqui também são todas as atribuições da comissão, então vale a pena você saber, vale a pena você conhecer. Primeira, estimular a observância do pacto, tá? O papel fundamental da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é o quê? É observar o respeito, garantir e estimular os países para que respeitem o principal diploma de direitos humanos da OEA, que é a Convenção Americana, certo? Então ele deverá proceder uma série de ações, contato com os países, estimular os governos, enfim, atuar ali no sentido de que haja observância das regras do pacto. Ainda, efetuar recomendações, certo? Então, será expedida um conjunto de recomendações com vistas à observância das normas de direitos humanos. Preparar estudos e relatórios. Veja, ela tem um papel muito importante nesse aspecto investigativo, nesse aspecto de estudar, de analisar, de verificar se eventualmente normas de direitos humanos têm sido violadas. Ok? Solicitar informações dos Estados-membros, por exemplo, ou dos Estados-partes, como venha colocado no documento. Pode solicitar ao Brasil alguma informação em relação a uma suspeita de violação dos direitos humanos. Para quê? Para que ela possa ir colhendo elementos de prova ali para propor ação. Ainda, temos o quê? Responder às consultas formuladas pelos Estados-partes. Então, os Estados podem fazer formular consultas à comissão, e essas consultas serão posteriormente respondidas, serão analisadas pela comissão. Ainda temos o que, pessoal?
atuar no recebimento e no processamento das petições individuais e das comunicações. Veja só, essa aqui que eu coloquei como um dos papéis fundamentais é uma das atribuições. Ela atua, ela recebe tanto as petições individuais como também as comunicações interestatais, né? E faz ali o processamento. Em relação às petições individuais, ela mesma propõe, faz a investigação para interpor posteriormente a ação, e no caso das comunicações, ela busca de forma amistosa tentar a resolução com o Estado comunicado e depois solicitará informações para sempre buscar ali tentar resolver ou não depois com a propositura da ação, ok? Portanto, tá aí para vocês, são essas as principais informações da comissão. E ato contínuo, nós já passamos a falar da Corte. A Corte, ela, né, é um órgão jurisdicional, ou seja, se a comissão era um órgão executivo, a Corte é um órgão julgador, tem função judicante. Ela tem como prerrogativa julgar violações, julgar ações que são propostas pelos Estados partes ou pela comissão, tá? Composta por 7 juízes de nacionalidade distintas. Vale dizer, não podem ter, por exemplo, 2 juízes brasileiros, certo? Já tivemos juízes brasileiros, sempre temos juízes brasileiros com alguma frequência participando e integrando a Corte, ok? Vamos lá. Legitimados, ou seja, quem que pode propor ações perante a Corte? Os Estados partes e a comissão. Professor, uma pessoa que sofrer violação aos seus direitos humanos poderá peticionar para a Corte? Não, pessoal, não pode. Essa é uma crítica feita, né? E esse é um dos problemas que nós temos em direitos humanos. Por quê? Porque não se permite que uma pessoa, um indivíduo, um grupo de indivíduos peticione à Corte. Lá no sistema europeu é possível. Em certas situações, é possível que a pessoa que sofreu a violação dos seus direitos humanos internamente busque diretamente o Conselho Europeu de Direitos Humanos. Isso não acontece nem no sistema da OEA, que nós estudamos agora, e nem no sistema da ONU, tá? Esse peticionamento individual, ele se dá ao comitê lá no âmbito da ONU ou à comissão no âmbito da OEA. Ainda, pessoal, vejam só. Pode ser adotada pela Corte, né, excepcionalmente, medidas provisórias, ou seja, em casos graves e urgentes, para evitar danos irreparáveis e para que possam ser tomadas algumas medidas de caráter cautelatório ou medidas de caráter protetivo, né, nos procedimentos que já estejam em andamento, por exemplo, já tem uma ação internacional em andamento, uma ação de responsabilidade internacional em andamento, a Corte adota uma medida provisória, certo? E nesse caso, pessoal, cuidado, nesse caso, a vítima poderá formular um requerimento para a medida provisória, ou até mesmo a pedido da comissão. E aí parece que eu já vejo você dizer o seguinte, professor, acho que eu não estou entendendo, porque estou ficando um pouco em dúvida. Você acabou de falar que a vítima não pode peticionar diretamente à Corte, mas aqui você está falando que a vítima poderá pedir uma medida provisória, não é a mesma coisa, não está um pouco confuso? Não, são duas situações diferentes. Veja só, no primeiro caso da impossibilidade de peticionamento perante a Corte, nós temos o seguinte, eu não posso, se tive meu direito humano violado no Brasil, peticionar para iniciar um procedimento na Corte, não posso. Eu tenho que peticionar para a comissão, e a comissão faz a investigação e depois propõe a ação. Agora, uma vez proposta a ação, se surgir uma situação grave ou uma situação urgente, aí eu poderei peticionar diretamente à Corte. Entenderam? É diferente. Eu já tenho aqui a litispendência, eu já tenho a existência de um processo tramitando. Então está lá tramitando uma ação que está julgando o meu caso e eu sofro alguma circunstância de violação dos meus direitos humanos de natureza grave, alguma situação urgente, eu posso daí pedir uma medida cautelatória. Ficou atento? Cuidado para não confundir uma situação com a outra. E aí, em relação às funções, a Corte tem função consultiva para a emissão de pareceres e também jurisdicional para julgar as ações de responsabilidade internacional contra Estados partes, ok? E por fim, para a atuação da Corte faz-se necessário reconhecimento. Como assim? O que é isso, pessoal? Essa ideia de reconhecimento é muito interessante. O Brasil deve reconhecer a jurisdição da Corte para que possa ser processado por ela. Em todo caso, não é um reconhecimento geral. Vamos supor, né, que o Brasil aderiu, em 98 o Brasil reconheceu, mas se o Brasil não tivesse reconhecido, não seria possível propor ações contra o Brasil. Por mais que o Brasil já fosse signatário da Corte, mas em 1998 o Brasil reconheceu e desde então passou a ser julgado, já teve alguns julgados recentes, inclusive, por violação de direitos humanos, como o caso do
Vladimir Herzog em relação lá às situações de perseguição e da morte por tortura na época da ditadura, certo? De toda forma, é necessário o reconhecimento, consta da tela aqui. Voltem comigo porque nós já encerramos essa parte, como disse a vocês, era um bate-papo para deixar claro qual é a diferença entre corte, qual é a diferença para a comissão. Bacana? Ficamos por aqui e estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.